Bom dia aí a todos, Shalom. É, hoje são, deixa eu ver aqui direitinho para não errar, porque é tanta coisa na cabeça. 21 de outubro, né? Mas também é 29 de Tisreis, é isso? É. E o que vai acontecer do dia 30, que ocorre no dia 22, para o dia 23 agora? É o Rosh Kodesh, a cabeça do mês novo. Cabeça do mês novo. Né? A gente tem aí uma noção da passagem do mês, mas normalmente a frequência ela muda muito. Então está saindo um trono e está adentrando outro. Né? Então aí estamos com a chegada de Hades. Né? Muitas das vezes o trono Temis da balança da justiça bateu tanto aí para tentar criar uma falsa justiça, uma razão, os julgamentos precipitados, a quebra de relacionamentos através disso. E aí entra agora o, o Hades, né? Que vai estar puxando aí como é o escorpião a coisa para a terra, o elemento fogo, né? Também de água contaminada, para sepultar. Então, muita coisa já mudou esses dias. Como também sai a unção de Efraim e entra a unção de Manassés. Efraim é a unção de multiplicação e Manassés é a unção de que Deus me fez esquecer. A unção do perdão, a unção da cura, né? Então, é bom que estejamos atentos a isso tudo para que possamos caminhar. Se Adonai permitir, à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, que eu queria encaixar nisso aqui algumas áreas de ataque que estão sobre sua vida, que estão sobre minha vida, que estão sobre nossas vidas. Volta e meia nós temos falado sobre 12 portais. Né? O que vai acontecer agora do dia 22 para o dia 23, que vai dar 29 para 30 no calendário espiritual. Se abre um portal justamente na chegada da lua nova, e ela marca um ciclo novo. Esse portal é dimensional, é uma porta ou uma janela, como você queira, que dá acesso a dimensões e frequências. Né? E ao nos posicionarmos nesses portais, nos revestindo, nos guardando, a gente é protegido. Mas muitas das vezes, quando andamos totalmente alheios, né, há um ataque. Então, olha só. Se você olhar para mim, eu vou falar o que são vórtices energéticos. É uma espécie de redemoinho que se abre e que fecha. Ele vai abrir e vai fechar. Né? Isso eles chamam de vórtice energético. A parte lá oriental, mística, chama de chakras, que são portas de energias que se abrem e que se fecham. É o mesmo que o vórtice. Esses chakras, que são 7, olha aí o 7 novamente, eles são justamente as nossas glândulas. 70% do teu corpo, do meu, do nosso, é composto de água.
E existem glândulas específicas, que são vórtices ou chakras, chamado por eles, pelo lado esotérico. Para nós, são as glândulas, né, que recebem frequências, que mexem em questões hormonais, que mexem diretamente em você, em mim, que pode te adoecer e que adoece, e que muitas das vezes não é protegido. Então, esse lado invisível que você não vê, mas que existe dentro de você, são portais de acesso. Então, você tem, olha só, um corpo feito de matéria-prima pó da terra, e você tem, do lado externo desse corpo, 5 portas. 5 portas. Essas 5 portas têm a ver com meus 5 sentidos, que se eu abro a mão, você vai ver que eu faço aqui um formato de estrela, né? De estrela. Tem até um nome. Tem um nomezinho muito interessante. Não sei se eu lembro agora. Não, melhor não chutar para não falar errado. Se eu lembrar, eu falo. Então, tato, está nas mãos. Olfato, paladar, visão e audição estão aí atrelados. Então, como pode ser acessado a minha alma, que está dentro do meu corpo, e depois da minha alma, o meu espírito? É como se eu tivesse um caminho. Como eu tivesse, não, eu tenho um caminho do átrio, do santo e dos santos dentro de mim, porque eu sou um templo. Então, quando eles entravam no tabernáculo, o primeiro átrio, né, havia uma porta interna do átrio para o santo lugar. Então, tem alguns elementos nesse santo lugar aí. Quando você passava do santo lugar, você entrava no santo dos santos. Então, quando você pega isso de baixo para cima, você vai ver que o átrio pega dos teus pés até a tua cintura. E depois você passa pela porta da cintura. Só que na cintura você tem 3 portais. Ó, coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gastro e sacro. Só aqui embaixo você tem 3, que ao pisar e o pé, ele faz aterramento de energia e também consegue captar energia. E essa energia vem da Terra, que eles chamam de Mãe Gaia, Mãe Natureza, que libera energia, que é geradora de vida. Então, o meu contato com o pé no chão, eu consigo captar essa energia. E não significa que ela seja ruim, não. Ela está distorcida e está sendo dada a um trono. E você pode reivindicar porque Deus nos criou e falou assim, onde você colocar a planta dos teus pés é te dado como herança. Mas a planta dos teus pés, onde você coloca, ela não pode estar com isolamento. E você vê que o tempo todo nós estamos calçados, nós não recebemos essa energia que vai fazer com que haja uma liberação por um fio terra de uma energia ruim e também vamos captar uma energia boa. Porque toda ligação, você vê, tem um fio terra. Qual a função do fio terra? Aí quem é da parte elétrica vai saber explicar melhor do que eu, porque eu não sei. Mas é uma descarga de uma energia que não é legal.
Tá? Aí eu coloquei meus pés ali. Dos meus pés até a minha cintura, eu tenho átrio. Da minha cintura até o meu pescoço, eu tenho santo. E do meu pescoço até o meu coronal, onde fica a coroa, eu tenho o santo dos santos. Então, o espírito, que é a energia, ele inaugurou um novo e vivo caminho. Aqui do santo dos santos, ele arrancou o véu que não deixava eu ver. E agora eu tenho acesso direto ao trono. Então, eu começo a receber do trono, lá de cima, que passa pelo o meu coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gastro e sacro, e que atinge os meus pés, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou estabelecer o reino. Aí, eu vou ser desconectado aqui de cima, porque esse fio foi partido, esse fio me traz um cordão espiritual, um cordão de 3 dobras, emocional, porque está ligado na alma, e também físico, e automaticamente ele é ligado na terra, com seres que deram um golpe e que estão governando sobre a terra, porque o mundo jaz no maligno. Aí eles liberam a energia ruim para me contaminar, que vai adentrar pelo átrio, e aí muitas das vezes eu sou conivente com o local que eu vou e o piso, vai pegar todas as minhas glândulas que tem a ver com a minha área reprodutora, aqui nessa parte aqui, ó, de ventre, eu tenho 3 glândulas que está ligado ou à terra, ou ao ar, ou à água, ou ao fogo. E eles vão tomar essa parte. Vai fazer com que as minhas emoções sejam tomadas, que vem para a questão do peitoral, que aí já é o santo, e vai tomar o santo dos santos, a minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar e a minha forma de sentir. E tudo isso vai estar envolvendo o quê? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Por que eu estou contando tudo isso? Porque quando eu junto tudo isso, eu consigo identificar que são 12 portas. 7 através das glândulas, que são internas, dentro da estrutura do templo, o corpo, e 5 que são externas, através dos 5 sentidos. Mas, outro dia eu ouvi de uma mãe que estava ensinando o seu bebê, que tinha aí 2 anos ou mais, a colocar a armadura espiritual, que todo dia tem que ser colocada. Se você não coloca, está errado. Aí o bebê, né, já sendo trabalhado para a mente racional, que é o trono que saiu agora, o julgamento, o racional, eu só faço se entender, isso tem a ver com um sistema de governo, perguntou assim, mas eu não vejo essa armadura, como é que eu ponho? Ela não vê. E o que o racional diz, o que o espírito de incredulidade diz, se eu não ver com os meus olhos, e aí é um portal, eu não creio. Se eu não ver com os meus olhos, eu não creio. Aí Yeshua responde para ele, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Né? E a primeira coisa, quando ele ressuscita, ele chama Tomé e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo. Põe aqui tua mão. Veja as marcas. Ele não só viu com os olhos, como ele também viu em braille. Porque até cego vai ver, porque vai tocar. Entende o que ele fez? Toca aqui, põe tua mão. Faça a leitura com tato. Porque não vai ter desculpa se você não vê o sobrenatural. Você precisa enxergar o sobrenatural. Porque se você é alguém natural,
E a Escritura diz em Coríntios que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, que elas se discernem espiritualmente. Você vai viver uma vida totalmente natural, lidando com um ser sobrenatural que traz a existência o que é inexistente, que ensina que a fé é a firme certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. E eu não ando por fé, ou melhor, eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que eu não vejo. E andando pelo que eu não vejo, eu ando através do invisível. Eu ando através do invisível. Eu tenho aqui, depois de certo tempo, você precisa de um óculos para perto. Né? E nós precisamos enxergar com os óculos de Deus o mundo sobrenatural. Então, existe 12 portas em você. A Escritura diz que você é um templo. Um templo é dividido em cabeça, tronco e membro. Um templo tem 12 portas. Um templo tem átrio. Um templo tem a coluna. Há toda uma estrutura aí dentro de você que você nem imagina. Você não tem ideia. Por isso que há 7 selos. Por isso que o único que é digno de desatar os selos é o Cordeiro. Por isso que o 7 vai aparecer em diversas vezes e há uma área específica de ataque. Que muitas das vezes você não percebe que isso pode estar desbloqueado, dando acesso a seres aí espirituais. Olha que há muitos anos atrás, e pode botar em mais de 20 anos, nós fazíamos libertação e já fazíamos, vamos selar. E a gente fazia uma oração selando os selos. Na libertação, a primeira coisa que a pessoa ia fazer é que ele tirava, e até hoje tira, a sandália dos pés, o calçado dos pés e bota o pé no chão. E a gente diz, você não pode ficar com os pés no chão, calça o sapato, calça a sandália. Eu posso ficar com os pés no chão, que estou ministrando, você não, porque você, ao mesmo tempo, iria canalizar a energia e estabelecer o reino pisando com a planta dos pés. Mas ele, que está com a energia ruim dentro dele, queria fortalecer através da energia da terra, tanto o átrio como o santo dos santos. Aí nós abríamos os 7 pontos e ordenávamos tudo aquilo que entrou por aqueles chakras que viesse para fora e depois selávamos. Isso ainda é uma ministração da área de libertação que é feita no privado. Aí agora, olha só o que ninguém atenta. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Que ninguém atenta. Porque vai mudar o trono, vai mudar o mês, há 3 bênçãos para a tua vida, que a maioria não sabe das 3 bênçãos. Há uma bênção pelo pai, há uma bênção pela mãe e há uma bênção por Moisés. Para cada tribo tem isso. 3 bênçãos. Aí também há um ataque, porque é um ser antagônico. E há uma área específica sendo atacada. Né? E eu preciso, pelo menos, aprender a me bloquear. Então, vamos lá. Ó. Quando eu venho aqui, em Efésios, e foi o questionamento do bebê, e eu até entendo porque é um bebê. E quando você traz alimento mais sólido para o bebê espiritual, ele não entende, porque ele está acostumado com leitinho. Mas o bebê nosso, ele já tem que começar a ouvir a palavra e aprender a palavra no ventre. Porque já existe a questão de pais e mães que estão lendo essa palavra e ensinando após o nascimento. Olha só. Quando eu vou para Efésios, capítulo 6,
Olha só. Versículo 12 diz assim, ó. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Esqueça. Não é o humano que você tem que brigar. Não é a pessoa. Mas e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles estão nos ares. Ele é uma força, sabe? Eu trabalho força, resistência. Isso envolve energia. Por que as academias e os profissionais, principalmente a questão dos nutricionistas, eles falam sobre você tem que ter aí um valor energético bom para você aguentar a energia que você desprende para fazer com que você tenha força no músculo. O que vai dar força é energia. Por isso que saco vazio não para em pé, porque ele não colocou energia para que ele possa gastar. E a energia vem através dos alimentos, da proteína, do carboidrato, né? Ela vai ser trabalhada assim, porque é uma energia. O homem é um ser eletromagnético, o homem é energia. O mundo espiritual se move por energia, frequência, vibração e energia. E o homem está conectado. Por isso que eles pegam a palavra religião, que a origem é religarem, porque alguém foi desligado. Se está ligado, tem energia. Se está desligado, está faltando energia. E a gente não atenta para a terminologia, para as nomenclaturas de como funciona. Então, olha só, aí ele já disse. Aí muitas das vezes você olha para o homem, para a mulher, para o homem, para a criança, e não percebe que ele pode estar sendo um ser que está conduzindo uma energia que não é boa, uma luz que não é boa. E já já eu vou mostrar que a luz que não é boa também entra pelos olhos e contamina todo o corpo. Então, por isso que Jesus diz: se a luz que há em ti for trevas, quão grande trevas serão. Quão grande trevas serão. Então, aqui, ele já diz quem é a tua luta. Eu consigo ver aonde estão eles. Eles são forças espirituais, então não é natural, do mal, e estão nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, então eles não estão aqui? Não. Eles estão nas regiões celestiais. Que região celestial? Especificamente no segundo céu. Você contando daqui para baixo, daqui para cima. Primeiro céu do avião, segundo céu, regiões celestiais onde estão eles, né? E aí vem o terceiro céu, aonde Paulo foi. Não significa que não haja outros acima dele. Porque como é que eu vou falar? Pelo ensino judaico, são 7 céus, que eu creio. Que eu creio. Entendeu? Mas Paulo não foi até o sétimo, ele foi até o terceiro. Sabe? Ele foi até o terceiro. E o próprio querubim caído, ele diz assim: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, ele não estava na terra. Ele estava em um dos céus e queria se elevar a outro nível de céu. E antes que ele chegasse lá onde está o trono de Yud-Revav-Re, de Adonai, a contenção o colocou para baixo. O próprio arcanjo Miguel deu um jeito nele. Para você ver que não precisou nem o Todo-Poderoso, Hakadosh Bauru,
se posicionar. Os próprios seres angelicais colocou ele no lugar dele. Porque se criou para nós uma dualidade, uma guerra entre Deus e o diabo. Escute, o diabo é uma criatura que não foi criado por Deus. Deus criou um querubim, mas ele tornou-se acusador e adversário. E a Escritura diz que ele é adversário da tua alma. Tua alma está aí dentro do corpo. Ele não é adversário de Deus. Diz que ele é teu adversário. E a Bíblia diz que a tua guerra não é contra homem, é contra seres espirituais. Pronto. Agora eu sei que eu estou em batalha. E que, já que eu tenho a visão que eu estou em batalha, querendo ou não, gostando ou não, me posicionando ou não, eu preciso colocar uma armadura. Só que te trataram a vida inteira como ovelhinha. Uma ovelha que não enxerga, porque a ovelha não enxerga a mais de 3 metros. Se você não sabe que o motivo pelo qual a ovelha que enxerga a 3 metros consegue ver o seu guia, poimano, o pastor, ela carrega no pescoço um sino, um guizo, porque ela é a única que enxerga o líder. E as outras ouvem o barulho. Então, a que está mais próxima enxerga e produz um barulho para que as outras sigam. Ela produz uma frequência auditiva, porque as outras têm dificuldade de enxergar. Só que te ensinaram que você tem que ser ovelha a vida inteira. E ele não veio fazer ovelhas. Ele até usa a analogia das ovelhas como tem um guia, um pastor. Mas ele diz que ele veio fazer discípulos que aprenderão e têm que aprender a seguir os passos dele. E a esses discípulos, ele dá uma armadura, porque vai proteger essas áreas de ataque. Ovelha não veste armadura, discípulo sim. Discípulo é aquele que segue o passo do outro. Então, olha só. Aí ele diz, bom, agora já te mostrou quem é a guerra. Ah, e essa guerra está onde? Olha só, essa guerra ela está contra seres espirituais. Aí, no capítulo 2, eu ainda não consegui entrar o que eu tenho aqui pronto, mas eu vou seguir fazendo como o Rua Kodesh está me orientando. No capítulo 2, olha só, de Efésios, ele diz assim, ó, ele vos concedeu a vida é a energia, a vida é o sangue, está envolvido com a energia, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Pecado desligou. Uma vez que desligou, eu perdi a energia vital, que é a vida. Aí eu já nasci assim, desligado, desconectado. Então, à medida que eu vou crescendo, os meus pais, através de um discipulado e ensino na casa, precisam me falar, você é destituído da glória de Deus. Porque todos nascem destituídos dessa glória, dessa energia, e você precisa ser reconectado. E só há um meio de você se reconectar, não é a religião que vai fazer isso, mas é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus deu um sacrifício perfeito para salvar o imperfeito. E através do sacrifício, ele criou um mediador que te leva de volta à conexão com o Pai. Não é religião, é uma conexão. E como é que funciona? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você é reconectado. Aí agora que eu sou reconectado, ó, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, tá vendo? Porque é um sistema de governo, de acordo com o príncipe, há um príncipe do poder do ar, tá aqui no ar, no cosmos, e o espírito, ó, esse príncipe é um espírito que agora, não é ontem não, agora, já, neste momento, está atuando nos que vivem na desobediência. Quando eu obedeço, estou conectado em Adonai. Quando eu desobedeço, estou conectado no príncipe da potestade do ar,
que agora está em conexão com os desobedientes. Você consegue entender? Ele acessa. Porque quando eu desobedeci, eu me desconectei de um Deus puro, de um Deus santo, e me conectei num principado do ar. Aí diz, olha, anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles. Era normal. Buscando satisfazer o quê? A vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, destinados à ira. Porque a carne, as vontades, têm a ver com a alma desconectada. E aí eu vou buscar uma energia que não é pura. Aí, essa energia que não é pura, ela está no meu corpo, que foi feito da matéria-prima pó. Aí eu tenho vontade, eu tenho vontade, um desejo sexual, eu vivo inflamado, eu não aguento ficar sem, eu preciso achar alguém para me resolver. É uma energia que eu tenho, uma energia que não está pura, que não está de acordo com o fruto do espírito, mas está com a obra da carne. Aí essa energia eu vou apresentar no altar como vida depositada no altar. O sangue será aspergido sobre o altar. Esse altar é contaminado, porque quem está recebendo é um principado. E eu entrego uma oferta lá de energia, através daquilo que eu produzo. Como eu produzo? Vamos lá. Eu vou conectar o positivo e o negativo. Que Deus fez aí os gêneros e colocou as suas tomadas. Conectou um no outro, frequência, vibração e energia. E o ápice disso aqui é uma explosão de luz, de energia, que isso passou a ser manipulado e alimenta esses seres espirituais que são vampiros energéticos, como a própria Lilith encabeça isso. E aí eles vêm colhendo, entendeu? Aí diz aqui, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, nos devolveu, nos deu a vida em Yeshua, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, por um favor imerecido, que eu não merecia, nem você, eu fui salvo, resgatado. Aí ele nos ressuscitou, porque eu era morto. Morto espiritualmente, morto moralmente. A morte física estava e está sendo processada, mas se eu morrer na minha morte física, desconectado do Espírito de Deus, eu estou frito. Por isso que eu tenho que perseverar até o fim, a viver conectado. Porque se eu morrer desconectado de Adonai, não pense a você que eu vou passar a eternidade conectado. Não, agora ele vai vir na eternidade e vai haver um purgatório e vai me dar uma segunda chance. Não, querida, é aqui, é agora. É aqui e agora que você tem que se posicionar e renunciar, negar a si mesmo para poder entrar. É no caminho. No dia a dia. Quem quiser vir após mim, isso é discipulado. Quem quiser vir após mim, dia após dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é discipulado. E não é seguir a mim, não, é seguir a ele, porque eu também estou seguindo a ele. Não tem como. Aí ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou. Olha, agora eu me ressuscitei. Aí no reino espiritual eu sou entronizado nos lugares celestiais, acima de principado, potestade e soberania. Se eu me posiciono acima deles, eu não recebo a frequência deles, porque a frequência dele desce do segundo céu. Mas ele me levou acima deles, para que eu receba somente a frequência do trono dele. Mas se eu desconectar disso aqui, eu volto para baixo disso. Então ele precisa brigar comigo para que eu seja desconectado. Porque sabe qual é a raiva dele? Eu sei o meu destino final. Então eu não quero ir sozinho, não. Eu vou te carregar comigo.
Eu não posso com ele, mas você, se der mole para mim, eu te atropelo. Não. Tu vai junto. Aí ele vem para nos atropelar. Aí Adonai diz: olha, eu tenho um jeito de te proteger do ataque dele, porque eu te levantei para governar sobre ele. E ele odeia que um ser que é menor do que ele, numa escala, porque o homem é menor do que o anjo, governe sobre anjo. Ele era o sinete da perfeição. Sabe por que ele era o sinete da perfeição? Quem selava isso aí e tinha o selo era ele. Por isso que tem um que é mais poderoso que ele, que é digno de desatar os selos. E houve silêncio por meia hora no céu. E diz: quem é digno de desatar o selo? E eu lembro você, quem tinha o carimbo de selar e fazer a ferição era ele. Aí João chora. Está Apocalipse 5. Até que alguém diz: não choreis, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno de desatar os selos e nos reconectar nessas glândulas, querido. Aí, aí ele vai dar uma estrutura no desatar dos selos. Aí, desde lá de trás, ele faz isso aqui, ó. Qual o objetivo dele nos ressuscitar? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não foi pelo que você fez. Porém, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Você não vai ser salvo pelo que você faz, mas é pelo que ele fez. Mas também não significa que ele não te chamou para você não fazer. Porque a obra não salva, mas a obra é para os salvos. Você tem que ter obra, porque ele te chamou para te produzir. Aí ele diz, ó, pois somos a criação de Deus, criação, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. A obra não salva, mas tu tem que viver em boas obras. Tá vendo aqui? Ó, os quais Adonai preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Aí ó, uma distorção, tem religião aí que acha que vai ser salvo pelas obras que pratica. São amorosos, carinhosos, são humanos. E você pega um bocado de cristal que diz, mas eu sou o sal da vida. O sal grosso, não é? É o sal grosso porque não é humano, não toca nas pessoas com humanidade, muitas das vezes só se formou, tem conhecimento, tem ciência, mas não tem humanidade. E ao lidar com a vida, seja apenas uma vida. Ao lidar com o humano, seja humano. Tenha amor, tenha compaixão, tenha empatia. Então, aqui você tem uma noção. Né? Você tem uma noção. Aí eu vou voltar para lá. Voltar para lá, ó. Né? Aí, não vou nem voltar para lá, vou passar aqui no capítulo 4. Ó, vim para o 4. Eu agora tenho uma armadura lá. Eu tenho, no capítulo 2, eu sei com quem é a guerra. Né? Aí, após ele fazer tudo e ressuscitar, olha o que ele vai fazer.
Olha só. Olha só. Versículo 9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Ele vai lá onde fica o Hades, que vai entrar agora para governar. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os quem fala, pelo menos vê aí, céus. Não foi isso que você falou, Cleidiana? Então não é céu, é céus. Ele desce, vai lá no Hades e sobe a todos os céus. Ó. Aí, quando ele sobe a todos os céus, olha só, inferno, Hades, céus, e ele vai jogar alguma coisa na terra. Ó, aquele que desceu, o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Ele preencheu tudo. Assim ele designou. Designar e estabelecer. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Se lembra os 5 sentidos? Aqui, ó. Olha a minha mão. Apóstolo vai dar o fundamento, profeta vai dar a direção, evangelista vai ganhar a vida, o pastor vai amar a ovelha, que é o dedo da aliança, e o mestre vai dar ensino de revelação. Uma mão vai lavar a outra e vai estabelecer uma cobertura, e as duas juntas vai lavar o corpo. Então ele vai nos céus, ele vai no inferno, ele vai nos céus, fica acima deles e estabelece algo na terra. Um governo. Quem estabeleceu esses ofícios de governo? Isso não é título. Ó, aqui que não é título, ó. Ele vai falar que é homens dons. Ó, versículo 8, volte para cá. Por isso que foi declarado quando ele subiu em triunfo, lá do Hades, às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons. Ele vai pegar quem estava lá no seio de Abraão, mas também era um tormento porque via o Hades. Ele leva cativo, ele vai transladar o paraíso para outra dimensão. E ele vai semear na terra homens dons. Não é título. É um dom de governo. Tem um bocado de gente com título de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, destruindo a igreja, porque nunca recebeu o dom, só recebeu um título. Vamos lá. Ó. Aí ele distribuiu. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Está aqui. E aquele que desceu, mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim ele designou, ele vai semear os homens dons. Aí para aqui e diz assim: qual o propósito dele semear homens dons? Para que ele estabeleceu o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Não é uma boa pergunta? Porque hoje a maioria anda na contramão deles e é dono do seu nariz porque é órfão. Não, eu vou direto, eu faço sozinho. Ontem eu estava conversando com alguém no privado e eu falei assim, olha só, vem o leproso e Jesus cura os 10.
Quem curou? Jesus. Ele curou. Se tu recebe alguma coisa direto de Jesus, você vai dizer assim, por que eu vou ter que ir ao homem? Eu fui direto a ele. Ele resolveu o meu problema, ele mudou. Eu era leproso, ele mudou. Aí sabe o que ele faz? Ele diz, você está limpo? Estou limpo. Vai e procura o sacerdote. Ele vai ter que te examinar para ver se você está limpo. E se ele testificar que você está limpo, entrega a oferta. A maioria nem iria. Diz eu, hein? Ele me curou, eu vou procurar homem. Quem sou eu para procurar homem? Ô, cabeçudo, por que, que o próprio Jesus cura e manda você procurar o representante do governo dele para se apresentar e levar a oferta? Porque é um princípio. Aí, dos 10, só um que voltou, porque 10% é grato, o outro é ingrato. Aí ele pergunta assim, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Será que realmente ficaram curados? Porque é incrível, irmãos, como as pessoas são ingratas. E Jesus não quebrou o princípio. E nem atropelou o governo dele, porque o governo quem estabeleceu é ele. Aí, qual o objetivo? Vamos lá que eu vou te responder. Ele diz aqui, ó, versículo 12, ele fala por que ele criou esses 5 ofícios e dons. Semeou é homem dons. Ó, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí a pessoa nem quer ter uma vida santa separada, nem quer se submeter a ninguém, e diz que Deus deu um ministério. Será que o ministério que tu diz que tem foi Deus que deu na rebeldia? Deus agora está legitimando o rebelde? Dono do seu nariz que faz o que quer contra a palavra dele? Porque você diz que tem paternidade de Deus e que Deus é quem te governa e você faz o que quer? Algo está errado. Porque ele fala de um príncipe da potestade do ar que agora opera naqueles que são rebeldes. Aí vai adiantar você pegar agora uma armadura na rebeldia, na desobediência. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida, estatura e plenitude de Cristo. Então, há uma unidade, há uma largura, há uma plenitude, há uma maturidade. Não podemos ser meninos imaturos. Qual o objetivo? Está aqui. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. A maioria anda para lá e para cá catando. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E tem uma personalidade, uma identidade esquizofrênica espiritual, porque é uma coxa de retalho. Vive catando de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Não tem um líder, não tem paternidade. Anda pelas igrejas. Inclusive uma emissora de rádio aí, famosa, que os que vão pela igreja. Os que vão pela igreja, que nunca tem igreja, não tem casa. É um sem teto, um sem rumo. É um desigrejado que visita o local, só visita o local, mas não tem raiz. E o homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Aonde a árvore é plantada num lugar. A árvore não fica andando para tudo quanto é lugar. Se você anda para tudo quanto é lugar, tu não tem raiz.
E então tu é cristão Nutella. Porque o Nutella não tem raízes. Que eu nunca vi. A árvore agora dá o fruto que quer e anda como quer. Não funciona, querido. Por que eu estou contando tudo isso? Eu estou na introdução do que eu tenho que falar e não consegui entrar no que eu tenho que falar. De repente é só a introdução agora, né? Agora, olha só que grave. Deixa eu te mostrar. Olha só. Eu vou sair daqui, vou parar aqui. Não vou nem, tá? Ó. Vem aqui comigo no capítulo 6, lá onde está a armadura. Ó. Eu li o 12, falando contra a tua guerra, né? Aí você já tem o quê? Aí ele diz assim, ó. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estás, portanto, firme, trazendo em volta da cintura, olha aqui, a primeira coisa que ele manda você proteger é onde estão tuas glândulas sexuais, teus ovários, o teu aparelho reprodutor. Ó, cintura em volta da cintura a verdade, vestindo a verdade é o cinturão. Já cingiu teus lombos. A primeira parte que ele tem que produzir, a proteger. Com verdade isso aqui. É como se fosse um cinturão de castidade. Ó, couraça da justiça. Verdade e justiça tem que estar em ti. Aí ele protegeu a parte íntima e ele protege da cintura até o pescoço com a couraça. Aí ele vem calçando os pés com a preparação do evangelho. Ele te isolou da energia ruim. Tá vendo? Eu tenho os pés, eu tenho a cintura, depois eu tenho os pés e agora eu tenho o peitoral. Peitoral ele pegou, ó, cardíaco, esplênico e gastro. Agora ele vai proteger aqui, ó, embraçando o escudo da fé. Olha aqui, eu não vejo, mas eu tenho fé, eu tenho um escudo. No qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno está distante, não consegue se aproximar, ele vai tacar seta para tentar te envenenar. Aí você só com o escudo, ó. Aí, usando igualmente o capacete da salvação, tu é salvo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que ser conhecedora dela. Aí você tem a palavra de um lado, o escudo do outro, e está pronto para a guerra e o capacete. Todos esses elementos da planóplia, da armadura de Deus, são elementos também de ataque e de defesa. Aí, muitas das vezes, você não ataca com eles, não pega a espada para cortar ninguém, não dá uma cabeçada em ninguém, não taca o escudo em ninguém, não avança com a sandália, não ataca com a couraça, e é atacado e oprimido. E nem consegue se defender porque nem usa. Por que você não põe isso aqui? Ó, vamos lá. Versículo 14, estáis, portanto, firmes, trazendo em volta a cinturão da verdade. 13, por esse motivo vesti. Ó, 13, por esse motivo vesti toda a armadura de Deus. O que ele está mandando aqui? Vista a armadura de Deus. Porque se você vestir a armadura de Deus, você vai resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado, é guerra, até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Eu não vou desistir, não, irmão. Deus me plantou aqui, eu tenho raízes aqui, eu vou até o final, eu vou brigar. E se eu baixar a guarda e for atacado, for cooptado, uma parte minha,
for, como é que eu posso falar? Penetrada, eu posso minar do lado de dentro, criar divisão, criar rebelião, destruir a estrutura que Deus está montando. Paralisar a estratégia de Deus, porque eu dei lugar ao diabo, entristeci a Deus. Ele diz, não deis lugar ao diabo, não entristeçais o Espírito. Para dar lugar significa que ele vai entrar, querido. Ele tem uma porta que ele entrou, ele tem uma glândula que ele entrou, ele tem uma das 12 portas que ele acessou. E tudo que essa pessoa que foi acessada vai correr da luz, para que não seja desmascarado. Aí diz assim, ó, calçando os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno, usar igualmente o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com todas as petições e humildade, insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Eu tenho que estar vigiando e orando para que nenhum dos santos sejam atingidos. Aí, primeira coisa, você nem acha que é santo. Eu vi essa semana um reverendo, porque nós somos santos lutando contra o pecado. Aonde que tu... Não, nós somos pecadores lutando para ser santo. Essa fala é romana. Deus nos separou, nos justificou, nos santificou e mandou eu viver em santidade, em vida, negando a mim mesmo. Essa falácia de que você só vai ser santo depois que morre é de Roma. Você não é pecador lutando para ser santo, não. Porque o pecado te separa de Deus. Você é santo que luta contra a sujeira do pecado para não se contaminar. Mas se você diz que você é profano e está lutando para ser santo, significa que ele não resolveu nada, que ele não santificou ninguém, que ele não regenerou ninguém. E esse governo de homens dons foi dado para aperfeiçoar os santos, os que são separados. Mas os que não querem ser separados não querem submeter a governo, porque querem andar de acordo com as suas paixões. Aí aqui ele manda você botar a armadura. Agora, deixa eu te falar uma coisa para te chocar. Ó, eu vou voltar, antes dele mandar você botar a armadura. No início do capítulo. Olha só. O que vai dar sentido se tu tá com armadura ou não. Versículo 1. Filhos, obedecei a vosso Pai no Senhor, porquanto isso é justo. Isso é um mandamento. Está lá na Taná. Está lá na Torá. Ó, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. Escuta, é o primeiro mandamento como promessa, mas não é o primeiro mandamento. Esse aqui é o quinto mandamento. Tu já tem que estar cumprindo os 4. Para receber o quinto como promessa. Por que uma empresa, se chegar no 5º ano, ela sobrevive? Ó, o primeiro mandamento com promessa, mas ele não é o primeiro mandamento, é o primeiro com promessa. Qual promessa? Para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Tu cumpre os 4, que tem a ver com Deus, e agora tu vai cumprir os outros que tem a ver com o próximo. Quando você vai cumprir os outros que tem a ver com o próximo, o primeiro com promessa é honrar pai e mãe. Aí, vamos lá. E vós, pais, aí também vem para nós. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, porque a gente provoca. Tem muito filho irado com o pai,
por conta da educação, da criação, que nós não nos respaldamos no que a Escritura nos orienta a sermos o pai, pelo padrão da Escritura, e a mãe. Aí diz, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aí os pais provocam a ira e deu a atribuição ao Estado de educar os filhos. E o Estado, que diz que é laico, mas é ateu, deseducou e destruiu os princípios e conselhos de Adonai. Por isso que nós estamos com uma geração de rebeldes sem causa, de meninas com cabelo de Ariel e meninos com o gorrinho de Peter Pan. E Ariel, se você não sabe, é a cor da rebelião. A cor vermelha de Edom. Busca aí qual é o 666 da cor da tintura do cabelo. Você vai ver que até a cor da tintura é 666. Aí diz mais. Se eu não vivo isso aqui, não adianta eu botar armadura. A armadura para discípulos que são educados de acordo com a disciplina do Senhor. Disciplina? Que disciplina? Tá maluco? Eu não quero disciplina, não. Eu não quero ser educado, não. Vocês são quadrados, ultrapassados. Não é isso que a juventude fala para nós? A Escritura é atualizada, corrigida e revisada. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Aí diz, quanto a vós, outros, escravos, aí é para os empregados. Obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito. Se respeita o teu patrão. E temor, com sinceridade, de coração, como a Cristo. Olha, essa autoridade que o homem tem, mesmo que ele não seja cristão, foi dado por Deus sobre minha vida. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ser sincero com meus patrões. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade a Deus. Isso aqui é verdadeiro, Deus está vendo qual é a tua intenção. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens. Irmão, a maioria orou para ter o emprego que tem e resmunga, reclama, amaldiçoa, faz com que a empresa seja quebrada. Não vai com gosto para o local que orou e pediu a Deus. Vê como a mão de obra está horrível. A mão de obra está horrível porque nós vivemos numa geração que não aprendeu nem dobrar a roupa de cama. Se você for fazer entrevista hoje para um emprego no RH e perguntar como é que o filho trata a mãe, um exemplo, chegou em casa, não tem comida feita, como é que você faz para resolver? Bom, eu estou com fome, eu tenho uns produtos para poder eu comer, minha mãe ou meu pai não teve tempo de fazer, eu vou ter que fazer. Aí você vai ter iniciativa de fazer ou aprender. A maioria vai pedir um fast food, que é mais fácil, porque você não tem que fazer, você compra. Mas esse que pede tudo pronto, amanhã vai constituir a família. Aí imagina essa menina que só pede o fast food, vai chegar o marido cansado do trabalho, querendo comer, não tem. E aí o dinheiro dele todo vai só para comer porcaria, porque a maioria que a gente come de fast food é porcaria. Que você não sabe nem como é feito, por quem é feito.
E principalmente quando você começa a entender sobre a comida kosher, a comida pura, aí que dificultou, você diz, caraca, será que tem elementos impuros? E a comida impura contamina o teu espírito, te bloqueia 24 horas, tu não recebe bênção, a tua oração não é ouvida. Por isso que ele quer que você come porcaria. Porque Deus também falou de dieta. Aí diz, ó, quanto a vós outros, já foi, ó, versículo 8, certo de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Então, se eu tenho recompensa por aquilo que eu faço de Deus, que eu faço para o homem, como se estivesse fazendo a Deus, eu tenho que parar de ignorar. E o diabo usa o homem para me provocar, e eu digo, faço nada. Aí Deus diz, pois é, tu não faz para ele, tu não está fazendo para mim. E tu é bloqueado. Não é um bloqueio na rede social, porque quando tu é bloqueado na rede social, me bloqueou! Caraca, fulana me bloqueou, fulano me bloqueou. Querido, o ruim é tu ser bloqueado por Deus. Isolado por Deus. Aí tu tá com problema. Deus bloqueou Saúl, diz, não quero nem conversa. Pum! Ele ia na rede social dele, Urim, Tumim, não tem conversa. Vou no sonho, não falo. Vou no profeta, não falo. Ele ficou tão desesperado que ele foi para a necromancia, foi buscar Deus entre os mortos. Foi lá para a pitonisa de Enhedó, foi para a feitiçaria. E lá ele foi enganado, porque não foi Deus que veio. Subiu um espírito, e subiu da terra um espírito semelhante a Samuel. O espírito que subiu da terra veio lá do Hades. Hades, vou mandar um espírito para enganar ele e puxar ele para cá. Enganou tanto que ele cometeu suicídio. Carimbou o passaporte. Porque ganhou um bloqueio de Deus. Por que ele ganhou um bloqueio de Deus? Porque ele queria ser o que ele não era, fazer o que Deus não mandou. Usurpar a posição que Deus não deu a ele. Ele era rei, não era sacerdote, mas ele, de forma individual, tinha a característica da jumenta que ele apacentava para o pai dele. Tem gente que pega a característica daquilo que apacenta, irmão. E eu não quero apacentar jumenta. Eu quero apacentar ovelhas e transformar a ovelha em guerreiro. Davi, depois que sai de trás da malhada, ele põe um exército de guerreiros. O discipulado dele vai ser forjar pessoas na caverna de Adulão. Não para ser ovelhinhas. E ainda tem algumas ovelhinhas que é ovelha, que não muda. Bom, vamos lá para me fechar, porque eu não consegui entrar onde eu ia entrar. Mas quer saber? Está muito bom, porque não falou eu, mas falou o Eterno. E olha aqui, ó. Não que ele não fosse falar no outro, mas é porque ele falou, não, isso não é agora não. Você já sabe, tá bom? Olha aqui, ó. Servindo de boa vontade como serviço ao Senhor e não aos homens, certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa de todo o bem que fizer. E vós, senhores, aí vem para os senhores também, de igual modo procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, pois tende conhecimento de que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença de pessoas. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é patrão ou se é empregado. Aqui ele está dizendo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A balança aqui é justa. Aí, agora que eu já vi o padrão da casa, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, do empregado para o patrão, do patrão para o empregado, aí sim, eu vou me fortalecer no Senhor e na força. Agora eu me fortaleci nele, ó. Eu tenho conexão nele. Eu recebi a força dele, energia. Agora eu estou fazendo tudo direitinho, eu recebo a energia. Agora põe a armadura. Para proteger. Para proteger o quê?
os 5 sentidos e as 7 glândulas, as 12 portas. Eu vou parar, que já tem 1h10. As 12 portas. Aí, nós queremos andar de qualquer jeito. Aí ficamos atrás de pauta. E aí, qual é a pauta do trono que vai entrar? Não, porque eu vou colocar armadura. Queridos, ela é importante. Mas você está fazendo o basicão do feijão com arroz para você botar a mistura? Porque não adianta ficar atrás de pauta, adianta de renúncia, de ato profético mirabolante, de ouvir um e de ouvir outro, se você não obedece o básico. Porque não são essas pessoas que vão te validar. Quem vai validar você no reino espiritual é o que você pratica. E não adianta andar desgovernado, sem rumo. Deus não fez ninguém para andar solto. Deus nos fez para termos comunhão. E o primeiro a mostrar a sujeira da igreja, o pecado dos líderes, foi Deus. Mas ele não falou para você deixar de congregar por conta do pecado dos outros. Talvez você abandonou uma igreja onde você já confessou muito pecado e o líder teve misericórdia da tua vida e falou: olha, tem como Deus perdoar isso? Vamos começar de novo. Mas quando o líder errou, você excluiu o líder porque você se excluiu de lá. E quem te colocou lá foi Deus. E você deu um tratamento a ele que ele não te deu. Porque você chegou lá porque você necessitava de alguma coisa e Deus te orientou a essa porta. Por que, que a porta que te serviu do dia para a noite virou uma porta que não presta? Quantas coisas Deus abriu essa porta e abençoou a tua vida? Sabe, irmãos, ontem eu estava pensando o quanto tem de pessoas que não morreram porque teve maluco que orientou para não fazer. Que está vivo hoje, que seus filhos estão vivos hoje e estão brigando para permanecer, foi por conta de alguém que arriscou a sua cabeça para falar. Mas que as pessoas viram as costas e esquecem o quanto arriscaram a vida por eles. Porque você poderia ter entendido e ter ficado calado para não se expor e não ocorrer e ter o risco de ser denunciado. Porque sempre eles vão querer quem é o cabeça disso que fez. Então, aonde que está a reciprocidade? Até que ponto eu posso entregar a minha vida pelas pessoas e as pessoas não entregam por nós? Família eu também tenho. Problemas eu também tenho. E tenho porque nem sempre todo mundo quer ouvir. E ninguém é obrigado a ouvir. Mas falar, a gente fala. Também a gente não deixa de falar, não. A gente não alisa pecado de ninguém. Nem os da casa. Porque nós temos um compromisso com o rei. E um dia a gente vai prestar conta. Tu falou? Falei. Tu orientou? Orientei. Tu cobrou? Cobrei. Eu sei o que você fez. Porque a gente não vai enganar ele daquilo que nós temos feito. É que muitas das vezes as pessoas não veem. Porque eles não têm que ver isso. Se há cobrança, se há exigência, se há ensino, se há aborrecimento porque você se posiciona no contrário. E não é porque você ama, é porque você ama. E você quer o melhor, você quer o que é eterno.
Irmãos, que coisa tão básica, mas tão importante. Aí eu pergunto, você está com uma roupa que provavelmente não foi a que você dormiu. E se você for à rua, você vai trocar de roupa de novo. Às vezes sim, às vezes não. Você tomou banho ontem, vai ter que tomar banho hoje. Aí Deus te dá uma ordem. Revistam-se de toda a armadura. Você veste a armadura? Porque o reino espiritual, que é invisível, mas é real, vai olhar para você e vai ver como você está vestido. E de repente você está usando aí um fetiche. Porque se fantasiou para alguém e nunca nem tirou essa roupa. E o reino espiritual olha para você, por exemplo, você tem Asmodeus. Todas as perversões estão ligadas a Asmodeus, que tem a ver com Baal. Beuzebu, Asmodeus, Beuzebu na religião, Asmodeus na perversão, Astarote na luxúria e Leviatã no orgulho. Aí ele olha para você e diz: você está com as minhas coisas pervertidas. Você sabe o que é, só para fechar, fetiche, feitiçaria, que é usado para seduzir. Tem mulheres que acham que é costureira, que tem que fazer as fantasias dos homens. E aí se veste, não de armadura, mas pega um objeto de feitiçaria, fetiche. Porque para o candango se sentir atraído por ela, ele precisa olhar uma fantasia. Porque o amor dele está contaminado nos olhos. E sabe onde provavelmente ele se contaminou nos olhos? Na pornografia, que cria o estímulo visual para as fantasias e que se leva para dentro das casas decentes, onde tem que ter princípio de santidade. E que se abre portas para se transformar leito em camas. É o que Adonai tinha para nós hoje, querido. E eu fico, assim, muito grato a ele pelo carinho que ele tem com você, comigo, de ele trazer isso para a nossa reflexão. Ele não quer que ninguém seja carregado por Hades para o inferno. Ele quer a gente no paraíso e vivendo eternamente com ele. Vejo no seu coração aí um dia abençoado, no nome de Yeshua. À noite, se Adonai nos permitir, a gente vai voltar. Sabe, eu estou com um problema, a internet está me bloqueando pelos locais públicos e talvez eu faça no privado aí. Porque nem tudo eu posso colocar no local público, senão daqui a pouco eu vou ser processado. E olha que quando eu faço, eu fico me policiando porque eu não posso falar aquilo que eu gostaria de falar. E sem falar, não estão deixando mais eu fazer. Vamos para a foto. Olha aí. Se eu demorar a responder vocês, o meu celular tá uma bomba, sabe? Eu tive que hoje de manhã, 4 horas da manhã, tá limpando ele aqui para poder entrar, porque senão nem entra. Sabe? Eu acho que eu tô com problema na nuvem. A minha nuvem sumiu. Não aguenta mais, né? Tá? Vão te ver aí, Ediarla. Sei dos seus corre aí, eu sei que tá difícil. Que bom vê-la aí. Vou até tirar uma foto com a Ediarla aí, ó. Já tá difícil. Adonai, pastor Adonai, bom ver você também aí. Anthony, Aurineide, Cleudiana, Luciene, Preciosa Eugênia. Tem uma turma aí que eu não sei nem quantos tem. Mas que bom que vocês estão aí. Ó, outra foto aqui. Vamos ver a mais bonita aí para postar. Tá bom? Então, um beijo aí. Shalom, shalom. Lembre-se, cabeça do mês, você tem primícia, você tem honra.
sabe? Os que têm seu ministério, entregue, procure fazer. Se você não tem isso na mão, por conta de estar no calendário gregoriano e o pagamento não saiu, entre no portal, na abertura, e diz: eu me comprometo a pegar essa semente e entregar. Eu estou cautelando, mas eu me posiciono no portal, porque o sistema gregoriano não me liberou isso, mas eu estou aqui no portal. E entregue depois, sabe? Eu já falei isso com algumas pessoas que dão bênção da primícia e eles não entenderam, não. Eles acham que se a pessoa não tem, perdeu. Não, querido. Entendeu? O portal você acessou e se posicionou. O que você não tinha era a semente. Você pode fazer. Eu vou deixar aqui acautelado. No reino espiritual isso tem um peso. Isso aí tem um peso. As pessoas que não entendem, porque é nível de entendimento. E quando você pega, diz: está aqui. Ó, e quando eu recebo isso, porque eu recebo, e quem me orientou isso foi Adonai, eu digo: assim como nós nos comprometemos no portal, eu acessei o portal, eu já fiz a parte que me cabia fazer e protegi o rebanho. Entendeu? Porque eu consigo me programar para fazer isso na data. Então, eu não estou lá ilegal, eu estou representando quem vem. Ó. Tem um pessoal aí junto comigo. Entendeu? E quando eles entregar, eu represento eles. Então, tem como se organizar. Não perca o portal, não, irmão. Porque ele dá um jeito. Você não entrega porque não tem na mão, você perdeu o portal. E quem chega na fonte primeiro, bebe água limpa, meu amigo. Toma o território, mete o pé de novo. Estou aqui no portal, meu irmão. O meu tu não vai levar, não. Entendeu? Não está na minha mão, mas o meu kavaná, a minha intenção, chegou primeiro. Porque antes da oferta chegar, Deus olha a intenção. Vê lá que Abel e Caim foram levar a oferta. Deus atentou para a intenção de Caim e a intenção de Abel. Depois ele olhou a oferta. A intenção chega primeiro. Aprenda isso. A intenção chega primeiro, o kavaná, do que a oferta. Quando você separa a oferta em casa, os reis magos saíram de onde eles estavam e pegaram do seu tesouro particular oferta para dar o rei que ia nascer. Aí eles pegam oferta de rei. Qual era a intenção? Honrar um rei. Diz que eles saíram 12 meses antes. Só 3 meses depois que Maria ou Miriam concebeu. Então, antes dele ser concebido, já havia uma provisão, que a provisão vem antes da visão. E quando aqueles reis vão para lá, eles já tinham a intenção de honrar. E esses reis não eram feiticeiros, não. Eles conheciam sobre tempos e estações. Por isso que eles são guiados pelas estrelas, pelos astros. Tá? E não era feiticeiro, não. É porque nos apresentam como magos. E é outro engano. Tá bom? Beijo no coração de vocês aí. Shalom, shalom, a paz. Dia abençoado para todos.